E aí, Lari? Oi, 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 galera, tudo bem? Tudo Deixa eu ver, bem? deixa eu ligar essa luz aqui, peraí. Vamos ver. Tá Vamos ver se fica ótimo, melhorzinho, tá bom? tá Eu não tô bom. vendo direito, mas se vocês estão vendo, tá show. E aí, Cê- Bruno? E aí, Lari? Uhul! Obrigado aí, Estamos ao viu? vivo, que legal. Muito legal te receber aqui, Lari. Já acompanho o seu trabalho faz um tempo. Gosto muito da sua simpatia e da empatia que você tem com a galera aí que te segue, Obrigada, da qualidade obrigada. da qualidade do seu trabalho artístico e do seu conteúdo também. Por isso, essa era uma vontade minha faz tempo, convidar Lari Namastê para a gente trocar uma ideia aqui com a galera, até porque muitos mentorados meus também são mentorados seus. Eu vi hoje um Sim, post seu da Vera Ritter, né? sim, a Vera, muito querida, tá despontando aí, uma aluna muito esforçada. E eu que agradeço, imagina, para mim é uma honra, é sempre bom estar compartilhando conhecimento. Eu te sigo há muitos anos, te descobri Uau, no que Instagram legal. pela Paula, né? Pela Paula Portela, acho que vocês fizeram uma exposição juntos em algum momento. E aí comecei a seguir e tudo mais, e acho show o teu trabalho, tá de parabéns também, a sua ajuda que você fornece para todo mundo. Eu falo, hoje em dia ser artista plástico ficou tão mais fácil, gente, porque tem tanta gente É, para dar dica, para de pegar pela mão, falar, vem aqui, faz assim, faz assado. Então tem muito mais esclarecimento. A internet ajudou muito os artistas plásticos. exatamente, ô Lari. E inclusive, eu comecei esse perfil justamente inspirado na pouca ajuda, porque antes realmente não tinha. Cara, eu sou da época que não tinha internet. Nossa, revelei agora, hein? Sim. Ah, mas eu também, na realidade, fiz minha faculdade pesquisando livro na biblioteca, assim. E aí, Pois no meio da é, faculdade, eu comecei a pesquisar coisa no Google e tudo mais. Então, querendo ou não, a gente quase virou dinossauro, né? Não virou porque a gente está aqui, se atualizou e tudo mais, mas é é, com, isso. com certeza, cara. Bom, que legal. E eu tô feliz porque a gente vai falar um pouco da sua história também, que é algo que o pessoal aí do seu perfil, ele pedem, né? Vira e mexe pedem para saber da sua história, e tal. Também queria saber muito. Eu sei que você tem uma história com a Itália. Você manja muito da parte do direito também. Eu tenho uma dúvida Sim. aqui para perguntar para você também ao vivo. Inclusive, galera, vocês que estão aqui, ó, vai mandando as suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver sobre o tema de hoje, para perguntar aqui para mim ou para Lari Namastê, mande aqui embaixo, nessa interrogação, mande, porque no final da live nós vamos responder primeiro essas, tá bom? Então manda aí e bora. Bom, Lari, quem é Lari Namastê? Conta essa história aí pra gente, cara. Bom, vamos lá. É até interessante falar sobre a minha história. Eu sempre falo que cada um tem um caminho a ser traçado que é bem diferente, assim, né? Nós somos pessoas diferentes, que crescemos com famílias diferentes, históricos diferentes, uma geografia diferente. E às vezes a gente precisa de uma história achando que a sua história vai ser igualzinha à da outra pessoa, né? E na realidade cada um tem uma bem específica. Então, eu sempre imaginei que história que eu queria contar, sabe? Sempre me imaginei senhorinha, tipo uma senhorinha falando para os meus netos assim, eu fiz isso e aquilo, e eu Aham. queria dizer que eu fui artista plástica, e uma artista plástica, digamos que conseguia se manter, não só sobreviver, mas viver bem, com qualidade, né? Viver bem, Exatamente, com essa profissão. Mas antes de eu chegar nisso de pensar numa senhorinha, né, e querer, muitas coisas aconteceram na minha vida que não tiveram nada a ver com artes, né? Eu tive a sorte, digamos assim, de ter um pai que era antenado na questão artística, ele fazia curso de desenho. Eu lembro quando eu era criança que quando a gente viajava e tinha algum ateliê de algum artista naquela cidade, ele me levava a conhecer. que Então isso eu demais. sim, eu tive essa realidade, é uma coisa que eu quero inclusive passar para os meus filhos, né? Quando eu tiver filhos, ainda não tenho, mas é uma parte cultural importante que, por isso que eu falo que cada um tem uma realidade, né? Às vezes você não tem esse incentivo.
E eu tive esse incentivo não para ser artista plástico, pelo contrário, né? Meus pais queriam, como qualquer outros pais, que eu fizesse outra faculdade, que eu nem pensasse em querer viver de arte. Mas tinha esse quê cultural, de viajar, de conhecer lugares novos, de conhecer culturas diferentes, de conhecer ateliê de artistas, se a gente tivesse oportunidade. Então, tudo isso me gerou uma bagagem muito rica, assim, né, de valorizar a arte mesmo. Então, o pai, eu era criancinha e eu via ele comprar direto do ateliê de um artista um quadro, por exemplo. Então, isso eu achava o máximo, né? Quando eu vi um artista frente, toda criança gosta. Às vezes vem criança aqui no meu ateliê, olha e fica... E eu vejo na criança, eu quando era criança, assim, né? Que os olhos brilham, assim. Você olha um monte de quadro, um monte de tinta, parece um parque de diversões. Mas, de qualquer forma, eu, na minha cabeça, apesar de sempre gostar de desenhar e pintar, eu acho que é a realidade de muita gente que está assistindo essa live agora, a pessoa cresceu já gostando de desenho, de pintura, de expressão artística, né? Mas foi para outras profissões. Então, eu trabalhei em tudo quanto é coisa na minha vida, não passava pela minha cabeça viver só disso. Eu sempre fiz isso de uma forma meio paralela. Então, assim, vendia um desenho aqui, fazia uma encomenda de uma ilustração ali, mas algo assim, meio que um complemento de renda, de vez em quando. Assim. Mas eu me formei em Direito, né? Não me formei em arte, nem nada. Tá dando para escutar bem, gente? Muito bem, muito bem. Então, show. Quem me segue já sabe, né, que eu sou formada em Direito, que fiz pós em Direito Tributário, né, e tudo mais, OAB, etc e tal. E assim... A mesa tá balançando, vocês estão escrevendo bastante, tá balançando. Desculpa. Na minha cabeça, imagina, na minha cabeça, a arte para mim era o meu hobby, né, era aquilo que eu fazia para espairecer, como lazer mesmo. E o que aconteceu na minha vida, Bruno, foi um negócio engraçado, porque eu não desejei necessariamente ser artista plástica, me transformar em artista plástica e trocar de profissão. As pessoas começaram a me pedir encomendas e me pediam, porque eu pintava, né, de vez em quando, enfim, quando dava eu pintava alguns quadros e tudo mais. As pessoas começaram a querer comprar o que eu produzia. E aí eu vendi, uns eu vendia, outros eu tinha apego, né? Tem quadro que demorei anos para vender, porque era apegada e tudo mais. Mas eu percebi que existia essa demanda. Eu via as pessoas pedindo arte, pedindo encomenda. E aí eu vendi minha primeira encomenda 19 anos atrás, né? Que a pessoa pedia, você pinta um quadro para mim, assim, assado para minha sala? Ah, pinto, faço, né? E aí pintei, fiz, vendi. E aí essa história começou a se repetir, né? Aí, mais uma encomenda, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra. Chegou num momento da minha vida que aquilo era um problema para mim. Ou eu largava tudo e fazia minhas encomendas, ou eu estava começando a estourar prazo, eu tinha fila de encomenda que eu não conseguia cumprir. Nossa, cara. Né? E tudo isso sem, digamos assim, claro que eu não me divulgava, eu não tinha nem Instagram nessa época, assim, né? Então era uma coisa meio de boca a boca, assim. Eu acho que as pessoas que compram minha arte, elas têm uma conexão de alguma forma com as coisas que eu crio. É um público bem específico, Com certeza. Lari, você falou duas coisas aqui que eu falo muito pros artistas, cara. Primeiro, por que você começou a vender? Porque você não estava apaixonada pela venda. Você estava apaixonada pela sua carreira, pela sua arte. Bem isso. Você estava fazendo arte, se importando em ter qualidade técnica e maturidade artística, né? Bem isso. Essa questão de maturidade artística até eu acho que é o que define, né? O fato de eu ter tido, entre aspas, sucesso ou conseguir me manter dessa forma, né? É porque minha arte foi evoluindo e as pessoas foram percebendo que ela foi evoluindo. E, gente, eu sempre falo para vocês, quando a pessoa vira seu cliente, é um cliente para a vida toda, assim. Se a pessoa compra um quadro seu, ela volta daqui a pouco e compra outro. Ela vê que você está melhorando, ela está de olho no que você está produzindo. Ela pode passar 2, 3 anos, mas ela vai voltar e vai comprar um quadro. Exatamente. Esse é o segundo ponto que você tocou, que eu falo para a galera. Cara, quer aumentar as suas conversões, suas vendas e tal? Relacione-se com as pessoas do círculo social
de quem você já vendeu. É como você falou, cara, as pessoas elas se falam, elas se indicam tal, e aí ou vende para algum conhecido por indicação, ou então acontece isso que você falou, que é a recorrência. A pessoa volta de novo porque ela já gostou, já confiou em você, né? E volta a comprar. Exatamente. Caramba, e as vendas, elas se tornaram um problema aí na sua carreira aí, que... Não bem um problema, mas eu me vi numa situação assim, Bruno, que eu não tinha mais tempo de produzir os quadros que eu queria, as minhas encomendas, digamos assim, as que eu queria fazer para mim, porque tinha, né, essa questão de pintar, e no começo você pinta de tudo, a pessoa fala assim, eu quero um mar, um barco, você faz, né? E aí eu fui percebendo que existia um estilo de pintura ou um motivo de pintura que eu gostava mais, que eu me conectava mais fazendo, que tem muito a ver com figurativo feminino, né, os animais e tudo mais. E aí eu não conseguia mais fazer isso, né? Aí eu pensei, não, nós temos um problema. Houston, we have a problem, né? Eu não queria abrir mão das encomendas, porque era uma fonte de renda extra, que eu já estava enxergando e olhando, tipo, poxa, isso aqui pode ser que possa se tornar, mas mesmo assim, na minha cabeça, eu mantinha meu emprego anterior. Só que eu não tinha tempo, assim. Estou muito curioso com relação à transição, essa coisa, a decisão, né? Vai, continua. Já vou chegar nessa... Se chegar a 100 pessoas assistindo a live, eu vou falar sobre essa transição de largar emprego e que momento que foi esse de falar, não, é isso pro resto da vida, vamos com tudo e vai dar certo. Se chegar a 100 pessoas. Se chegar a 100, se chegar a 100. Bom, então vamos guardar essa parte, legal. Isso, mas o que aconteceu, né? Eu tive que dizer não para muitas encomendas. Então a pessoa, você pinta um quadro? Eu falo, pinto, mas minha agenda tá fechada. Terminei aquela fila de encomendas e eu prometi, demorou mais de ano, assim, eu prometi para mim mesma que eu não ia pegar encomendas por um tempo para eu conseguir fazer a minha produção. Né? Seu autoral, né? Exatamente, aí foi isso que aconteceu. Só que, claro, a minha produção de hoje, por exemplo, eu vivendo full, 100% disso, ela é muito mais alta do que naquela época. Porque quando você tem 2 empregos, digamos, que eu tinha o ateliê, era um quartinho, chamava de ateliê e tudo mais, tinha nome artístico já e tal, mas o meu tempo era restrito, assim, né? O meu tempo livre eu ia para o ateliê. E hoje não, hoje o meu trabalho inteiro e meu tempo livre é aqui, então a minha produção é muito mais alta, o que faz o negócio dar muito mais certo. Eu sempre falo que não adianta você querer viver de arte e pintar um quadro a cada 3 meses, né? Você vai morrer de fome. Com certeza, com certeza. E aí eu percebi isso, eu pensei, poxa, eu só vou conseguir viver, né, da venda dos meus quadros se eu fizer isso de forma integral. Mas quando eu vou chegar lá se bater as 100 pessoas. Pessoal, compartilhem com todo mundo, porque é de interesse de vocês. Eu mandei agora, mandei para mais 50 artistas agora, galera, compartilha aí agora também. Vamos bater 100 para a gente saber dessa história da Lari, a decisão da transição, coisa que absolutamente 100% das pessoas que estão assistindo aqui ou já passaram ou vão passar por isso daí, né? Sim. Cara, que legal. Bom, nossa, que história grande, né, Lari? Que legal. Então, aí hoje eu vivo isso de forma muito intensa, assim. Mas eu sempre aconselho a galera, né? Falo assim, gente, as pessoas romantizam muito, né, Bruno, que é ser um artista plástico. Ai, que lindo, você pinta no seu ateliê, né, e tudo mais, como se fosse assim, lindo, maravilhoso, 100% do tempo, né? E na realidade, para ter, assim, para você se engajar bem, você é o seu secretário, você é o seu faxineiro de ateliê, você é a pessoa que vai atrás de comprar tinta, vai atrás de parcerias, que organiza exposições. Então, você tem que ter uma planilha muito bem organizada de custos, né, de despesas, de receita. Ótimo. Isso é uma coisa que eu recomendo, você com certeza fala também para os seus alunos, a pessoa tem que saber o quanto ela gasta, saber o quanto ela quer ganhar, né? Por mais que a pessoa fale assim, mas eu compro de vez em quando tinta, ou eu vendo um quadro lá de vez em quando, eu faço uma encomenda. Põe numa planilha porque você vai conseguir enxergar de longe, assim, o quanto você ganhou, o quanto você gastou,
como que você quer que aquela planilha esteja daqui 6 meses, 12 meses, né? Tudo isso ajuda a gente, assim. Eu comecei a planilhar as coisas depois de um tempo, depois de vários meses, assim, trabalhando, fazendo encomendas e tudo mais. E aí chegou um momento, eu olhei para a planilha e falei assim, nossa, eu não sabia que eu ganhava tanto fazendo encomendas. Olha Porque na isso. minha cabeça, aquele dinheiro entrava, eu ia no mercado, fazia, né, enfim, eu não tinha noção do quanto o ateliê me rendia, mesmo sendo um trabalho paralelo. E por isso que eu recomendo as pessoas fazerem isso, para você ter noção ali da tua receita, né, e da tua despesa também. E aí chegou um momento, fui acumulando, e o dinheiro do ateliê eu passei a deixar ele rodar só nele. Então eu reinvestia. Você fala muito nisso, né? Nossa, Da pessoa reinvestir. Você comprar tintas melhores, você ter um espaço maior, você comprar uma tela de qualidade, enfim, você reaplicar aquele dinheiro que você ganhou com o teu trabalho no seu trabalho. Aquilo sempre vai retornar. Não tem outro jeito, assim. Aquilo volta depois em dobro, em triplo, né? 10 vezes mais. E eu legal, galera, fui fazendo isso. Lari, Pode galera, falar. a Lari veio munida de um arsenal de dicas para te Sim. ajudar na sua carreira artística. Já está metralhando você aqui com o conteúdo, então anota esses tópicos para depois você ir implementando cada um deles. Você viu? Ela já falou de planilha de custo, falou de reinvestimento, e aqui no meio da história você vai pegando esses hacks e vai anotando aí, Sim. né? Que demais, Lari. Bom, eu tô aqui, a história tá tão deliciosa que, cara, eu não sei para onde ir. Eu queria saber da parte da Itália, e aí eu queria... Eu pulei essa parte, eu esqueci. Pulou, menina. Eu comecei falando, né, que meus pais viajavam bastante e tudo mais. Então, a gente passou uma temporada nos Estados Unidos quando era criança, e na nossa família tem uma... É de praxe, assim, todos os adolescentes tinham que fazer intercâmbio, tinham que morar fora, né? Passar um ano fora e voltar. Então, os meus primos, eu era mais novinha, assim, então eu via meus primos indo para a Rússia na época da União Soviética ainda. Nossa. Não tinha celular, não tinha internet, eles iam, passavam um ano fora e voltavam com aquela bagagem cultural, falando russo, aquela coisa toda. Outro ia para os Estados Unidos, o meu irmão passou um ano na Bélgica, eu tenho um irmão mais velho, e aí eu fui para a Itália. Era um concurso, sim, né? Não era pago, assim, você tinha que passar numa prova e tudo mais, ganhar a vaga, e assim, você tinha que ganhar a vaga, sabe? Era meio que tipo passar no vestibular de universidade pública, tinha que passar, assim. E aí passei, fui e consegui uma vaga na Itália. Morei no norte da Itália quando eu tinha 16 anos. Milão, eu era uma criança. Você foi para Milão? Fui. Eu morava do ladinho de Torino, né? Bem no norte, assim. Era frio, gente, passei assim 9 meses de inverno, frio, neve. A minha cidade era aquelas que ficavam cobertas por neve, sabe, o inverno inteiro. Mas ali eu tive uma bagagem cultural muito grande, né? Eu morava numa família, enfim, levava as crianças lá pro colégio como se fossem minhas irmãzinhas e frequentava a escola lá também. Estudava latim, estudava grego, francês, história da arte. Eu tive toda essa bagagem de quem era um adolescente de 16 anos que morava naquela região naquela época, né? Que isso foi em 2004. Aí eu tinha acesso à internet uma vez por semana durante 1 hora, na quarta-feira, para mandar um e-mail para minha família. E sempre travava. Era assim... Hoje eu olho e falo, nossa, quem vai morar no exterior é tão simples, né? Você faz uma videochamada ali em tempo real com a sua família. Mas na época não era assim, eu escrevia cartas, né, para o meu pai, para minha mãe e tudo mais. Mas ali eu tive acesso a um pouco de ensino, digamos assim, europeu, no nível de história da arte, né? Era uma escola super difícil, tinha provas orais, assim, de crítica, de quadros, tudo em italiano, pensa. Meu Deus, eu estudava que era uma loucura, assim. E aí, beleza, passei um ano lá e voltei. Mas nesse ano que eu fiquei lá, eu tive a oportunidade de visitar um monte de museus, um monte de coisa, quadros, aprender o que era impressionismo, digamos, que aqui eu não tinha mal tinha noção, né, nessa época. E aí voltei para prestar vestibular, nossa, com toda aquela coisa acontecendo, adolescente, né, e tudo mais. É a realidade de muita gente hoje que acompanha a gente, a pessoa está naquela fase de decidir a profissão. E ela quer ser artista plástico. E aí tem aquela dúvida, ai meu Deus, meus pais querem que eu seja médica. Eu já vou falar sobre isso, sobre a questão dos pais. A família inteira, né, Sim. falando.
Você fala, quero ser artista, todo mundo, não faça isso. Né? Mas, enfim, aí eu voltei, eu acho que eu cheguei a comentar com a minha mãe, eu quero fazer artes. Ela falou, tira isso da sua cabeça, imagina, da onde, né? Nada a ver. E eu fui fazer direito e me formei em direito. Mas aí não chegou nas 100 pessoas aqui, ó, da live. Olha, vai chegar. Mas, cara, Lari, direito, eu acho que a gente tinha que ter desde o primário, sabe? Leis, foi ótimo. Saber os seus direitos, os seus deveres, o que você pode, o que não pode, como fazer, se defender e tal. Cara, isso daí deveria ser uma matéria básica. Aí, esclarece muito, me ajuda muito como artista plástico até, para questão, assim, às vezes de contrato, de, sei lá, certificado de autenticidade, registro de nome, eu mesma entrei com o pedido para registrar minha marca, né, então, assim, você não precisa mais de um advogado, né, você faz as suas coisas. Mas sabe uma coisa que eu quero falar, Bruno? Eu não sei se você tem alguma coisa para te perguntar, mas... eu tenho tanta coisa para te perguntar aqui, Lari, você não tem noção. Mas é um negócio muito que o pessoal acho que vai gostar. Não, que tem gente que se lamenta assim, ó. Tem gente que se lamenta assim, e no Brasil ninguém valoriza a arte. Aquele papinho, né? Papinho desmotivacional, né? Que, isso não dá dinheiro e tudo mais, que é difícil viver de arte. Pensem assim, todo mundo que está assistindo. Pare e pensa sobre as suas competências, são duas coisas. As competências que você tem hoje, digamos de aptidão mesmo, versus as oportunidades que aparecem para você. Então tem essas duas coisas, né? A sua competência e as suas oportunidades. Elas têm que estar em equilíbrio, porque não adianta, por exemplo, você ter uma série de oportunidades, é aquilo que eu falo, por exemplo, se chega uma galeria de arte para você, e fala, olha, vamos fazer uma exposição daqui 2 meses, eu quero 20 obras suas, me dá o teu release, teu portfólio, teu currículo, não sei o quê, e a pessoa olha e fala assim, ai meu Deus, eu não sei nem o que é isso, né? Não vou conseguir pintar até lá, não tem nenhum quadro à disposição pronto para ir para uma exposição. Ou seja, surgiu uma oportunidade, mas você não estava na competência você não estava com a competência nem técnica, nem preparado, em vários sentidos, para abraçar aquela oportunidade. E vai ter situações que você tem uma competência, né? Você estuda e etc., já está pintando bem, está produzindo bem, já tem um acervo, digamos, na sua casa ali, que você conseguiria fazer uma exposiçãozinha e tudo mais, já fez seu currículo, já se organizou, aí você fica esperando a oportunidade. Mas é muito importante você ter a competência antes da oportunidade, né? Porque senão vai ficar algo muito frustrante. A pessoa vai ter a oportunidade e vai falar, putz, joguei no lixo, assim. Então, antes de ficar lamentando, né? Se prepare e esteja competente. E aí a oportunidade vai vir, provavelmente. Nossa, muito bom. Essa parte da competência tem tudo a ver com qualidade técnica e maturidade artística. E aí, principalmente, cara, porque aí chega a oportunidade e o artista não tem a competência, ele, na maioria das vezes, ele não vai achar que a culpa é dele. Ele vai achar que no Brasil ninguém valoriza a arte, aí volta no início que você estava falando, né? É fácil culpar os outros, né? Ai, no Brasil ninguém valoriza. Ai, meus pais não acreditam em mim. Gente, a única pessoa que precisa acreditar em você é você mesmo, assim. Eu, em vários momentos, meus pais falaram, não, mas você, imagina, você não vai ser louca, né, de viver só de quadro. E hoje eles percebem que eu ganho muito mais do que ganhava antes. Isso é uma realidade, assim. Tenho orgulho de falar isso, orgulho no sentido, assim, não de egocentrismo, sabe, orgulho Bruno? Mesmo. Assim, orgulho no sentido, assim, de dar um bom exemplo, de mostrar que é possível, né? Essa semana mesmo, ontem na sua live eu estava assistindo e vocês estavam falando que final de ano todo mundo tá cheio de encomendas, né? E realmente, chega final de ano, é uma correria só, assim. A questão de planilha é útil até para isso. Hoje eu sei que, por exemplo, setembro é um mês que vende bastante, dezembro é um mês que vende bastante, janeiro não costuma vender nada, né? Assim, Olha a importância da planilha, né? Você já sabe isso, né? Sim, e se você não tem isso anotado, passa despercebido, assim. Então você tem que trabalhar com caixa anual, né? Para você ter uma média ali do quanto você ganha. Porque tem mês que eu tiro X, tem mês que eu tiro Y, você tem que trabalhar com uma média, assim, né? Para ter uma organização.
Nem lembro o que eu tava falando. Não, ó, não, cara, você tá falando cada coisa incrível aqui pra gente. Você tocou, Ai, que bom. você tocou num assunto que é se valorizar, né? O artista se valorizar. E é o que eu falo pra galera aqui, cara, que ser artista, ao mesmo tempo, é ser empreendedor e, ao mesmo tempo, é inverter o processo do empreendedorismo, porque, assim, como que o empreendedor, ele trabalha, ele vê uma necessidade da sociedade, e aí cria algo para suprir aquilo, que já tem uma demanda reprimida, ele cria algo para suprir aquela demanda reprimida, ou seja, né, já tem uma vontade. O artista é o contrário, ele primeiro cria, vamos dizer assim, não é produto, né, mas ele primeiro cria o seu produto, primeiro cria a sua arte, para depois gerar e construir a demanda por ela, a vontade da galera comprar a sua arte. E aí, para isso, a melhor coisa a melhor dica é você ter a noção que o valor começa com você. Você é que tem que se valorizar inicialmente, Sim. justamente para que as outras pessoas percebam esse valor e aí paguem o preço relativo a esse valor, né? Meu, animal. E aí, galera, bom, a live de hoje aqui, eu chamei a Lari, porque justamente ela ensina isso, qualidade técnica, e também te ensina a ter maturidade artística, né? Eu não sei como é que tá esse seu arsenal de dicas aí. Aí ela trouxe... Tem mais. Então vamos falar disso agora. Eu quero saber da sua viagem para Bahia. Eu quero que você mostre aí o seu ateliê pra gente. A gente quer ver Meu o seu Deus. ateliê. Tá todo bagunçado. Só Tem aí até atrás que tá... Só aí que tá arrumado, né? Só aí que tá arrumado, né? Aqui, ó, tem os livros, ó de Que onde a gente tira a lindo. técnica, né? Aqui tem umas Lindo. tintas, tem cavalete, deixa eu mostrar esse outro lado aqui. Tem mais cavaletes, e atrás, legal. aqui na frente, onde eu tô vendo, tem bastante quadros, né? E minha galeria fica em anexo aqui, fica na escada aqui, sempre tem fotos no Instagram. Mas, Nossa, que fique em anexo, fique em anexo. Fique em anexo. Muito bom. E aí atrás você pôs o quê? Cimento queimado aí na sua parede? O que você pôs aí na parede? É um cimento queimado? Aqui é um móvel, mas do outro lado aqui tem um cimento queimado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é um cimento queimado. Maravilhoso, maravilhoso. Eu mesmo que fiz. Aqui, ó. Mas sabe, quando você estava falando de valorizar, e eu falei, né, que realmente você tem que se valorizar enfim, não queiram, se os seus pais não apoiam, digamos, a sua profissão, ou se seu marido não apoia, se os seus filhos acham que isso não vai dar em nada, não se preocupe muito, porque as pessoas que estão mais próximas de você, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus avós, são pessoas que te amam, né? São pessoas que querem o seu melhor. Elas só não sabem que você pode ser que seja muito feliz dessa forma, né? E elas talvez não saibam que isso pode te dar dinheiro, por exemplo. Então, não culpem seus pais por isso. Eu até entendo quando alguém fala assim, mas meu pai quer que eu faça direito, medicina, engenharia, sei lá. É natural isso, se coloque você no lugar dos seus pais, né? Com o conhecimento que eles tiveram, com a educação que eles tiveram. Porque hoje em dia todo mundo tem Instagram, vê artistas se dando bem, etc e tal. Mas na época deles não tinha, artista era vagabundo, sei lá. Não, né? Existia assim Dependia muito mais da sorte, né? Tinha qualidade, Sim. mas era somente um ou outro que despontava. Hoje não, a gente consegue ser o possível, né? Isso, então assim, não culpe os outros por você não estar sendo, né, não estar tendo sucesso. E se você não está tendo sucesso, pensa na questão de competência e oportunidade. Porque eu tenho certeza, se você estiver muito bem competente e seguro do que você está fazendo, as oportunidades vão surgir, porque a internet todo mundo diz, né, a internet é um oceano. Gente, se não fosse Instagram, eu não ia vender nem metade dos quadros que eu vendo, não ia ter nem metade das encomendas que eu tenho. Eu também não. E é um negócio muito dinâmico, assim, eu mal consigo responder, né, as pessoas e tudo mais, é um mercado quente, digamos assim. As coisas acontecem, enfim, então... Muito bom, cara. Parem de culpar as pessoas, né? Exatamente, e estejam com a competência em dia na hora de chegar à oportunidade. Bom, para vocês estarem com a competência mais em dia ainda, vamos partir então para as dicas da Lari aqui para vocês. Antes disso, Lari... 97 pessoas na live. Galera, vamos bater 100 agora. 99, vamos bater 100. Vamos compartilhar. 100. Compartilha aí com mais gente.
Galera, estou mandando, vamos lá, estou mandando aqui para uma galera também. Que legal, Vamos gente, que ver. vocês estão aqui, viu? Parabéns para vocês. Isso mostra que vocês estão engajados, estão querendo se informar. Que Muito feliz. bom, assim. Vamos ver, estou mandando, estou compartilhando aqui. Ó, mandei até para a Lari de novo. Ó, gente, sabe uma coisa que é... Vou começar a falar as dicas enquanto não dá o 100, que eu não vou falar sobre a troca definitiva de profissão, vou falando as dicas. Uma coisa assim que eu percebi que fez muita diferença, assim, Bruno, na minha trajetória inteira, desde quando eu comecei a vender os primeiros quadros até hoje, assim. Eu sempre fui, vocês vão falar assim, ai, que papinho mais, né, tal, mas eu sempre fui muito grata por poder pintar. Porque é uma coisa que muita gente não pode. Muita gente não vai passar a vida e não vai ter acesso a um cavalete com uma tela na frente com um pote de tinta. E quem gosta, eu até me arrepiei de falar isso. Nossa, nossa, mas isso emociona. É muito importante a gente não esquecer, se você está na frente de uma tela, de um cavalete, antes de você ficar frustrado porque não conseguiu fazer o que você queria fazer, eu tentei fazer um rosto aqui e não deu certo, alguma coisa, seja grato por ter acesso a isso. Porque gratidão, muita gente, né? Exatamente, porque muita gente não tem. E eu acho assim que essa gratidão que eu desenvolvi isso meio que com exercícios até essa questão de ser grata todos os dias, isso só me trouxe benefícios, assim, só me trouxe sucesso e mais gratidão ainda. Então é uma dica, né? Talvez dica, muita gente escuta, às vezes a pessoa entra por aqui e sai por aqui, mas assim, quem conseguir absorver essa dica de você sempre que for pintar, ser grato pela oportunidade de estar produzindo arte, que é um privilégio, eu acho que isso funciona muito bem, assim, pelo menos para mim funciona muito bem, e gera mais inspiração ainda, você se sente inspirado na hora, assim, né, gratidão traz inspiração, eu não sei se é algo, sei lá... Com certeza, cara, gratidão... Energético, né? Lari, gratidão faz você focar na oportunidade, e aí você não foca no problema, você tá grato, você não tá mirando no problema, você tá focando na parte boa, então é muito legal, cara, você me lembrou hoje um artista veio aqui para mim, ele falou assim, cara... Eu, por exemplo, eu odeio pegar encomendas. Nossa, ouvi essa palavra, eu odeio pegar encomendas. Assim, eu falei, gente, eu entendo que encomendas é uma faca de dois gumes. Às vezes o melhor é a gente vender só obra autoral, né? Mas assim, sim, acho que realmente falta, nesse caso, trabalhar um pouco mais da gratidão, de estar grato pelas pessoas que estão te procurando, querendo o seu trabalho, né? Mano, já começou, sim, show de bola. A gratidão realmente é um exercício diário e faz a gente focar nas oportunidades. Sim, e eu, na verdade, claro, eu prefiro fazer os meus autorais do que encomendas, mas eu sou muito grata às encomendas, inclusive hoje eu falei isso no grupo VIP do Telegram, porque a gente é forçado a aprender. Grupo VIP do Telegram? O grupo VIP do Telegram é um grupo privado de quem já fez todos os meus cursos. Aí a pessoa tem acesso ao grupo VIP. Galera, daqui a pouquinho nós vamos falar dos cursos da Lari Namastê. Fica aí, sim, na live. Mas, enfim, é uma oportunidade incrível de você fazer algo que você provavelmente não faria se estivesse fazendo um autoral seu, então você se desafia a fazer algo diferente, novo. Eu já criei tanta técnica nova, ou percebi que eu era capaz de fazer algo que eu não achava que era capaz por conta dessas encomendas, né? E eu sou muito grata a elas, assim. E uma boa parte do caixa, digamos assim, do ateliê hoje vem dessas encomendas, né? Uhum. É uma coisa assim, eu até recomendo a galera a sempre pedir uma entrada, né? Antigamente eu tinha, não sei se uma isso entrada? Já aconteceu como contigo, assim, a pessoa pagar no pedido, pagar uma parte da encomenda no ato de encomendar. Claro, porque, gente, nossa, já me passaram a perna tanto no início. Isso é outra dica que eu dou para vocês. No início, quando eu comecei a vender os quadros, pinta um quadro para mim, vocês vão se identificar com isso. Você pinta e tal, pinta um quadro para mim, pinta, que é a medida 80 por 1, tal, para minha sala. Beleza. Aí a pessoa vai lá e faz a encomenda, não definiu o preço, não cobrou uma parcela adiantado, né? Você chega a entregar o quadro para a pessoa e ela não te paga. Gente, nossa, isso acontece. Tá, isso aconteceu comigo mais de 1, 2, 3 vezes, até que eu falei assim, não, eu nunca mais vou fazer uma encomenda sem eu anotar bem certinho, assim, ó, medida,
tarará, eu falo, ó, é tanto, metade no pedido. E a outra metade quando eu entregar o quadro. Na pior das hipóteses, você vai ficar só com a entrada, né, e nem vai entregar o quadro, no caso, né. Então, isso é uma dica, assim, que eu dou para vocês economizarem muito tempo e esforço, porque é tão chato cobrar, eu odeio cobrar as pessoas. Falar, ó, você tá me devendo, hein? Né? É chato. Tem gente que me deve até hoje, várias pessoas. Não, você vê a pessoa postando foto de viagem no Sim, Facebook, gente. Tá me devendo. É duro, não é nem isso. E você fala assim, a pessoa não tem como esquecer, é um quadro que tá na parede da casa dela, assim, ela vê todos os dias, né? Mas não. Acontece. Inclusive, Lari, ó, batemos 100, 101, aí, vai falar. Recorde! Vai falar. Pô, cara, nossa, olha que felicidade, o dia é muito especial mesmo, muito especial, vai contar a história lá da sua transição, e só complementando essa parte aí do 50%, galera, use isso como argumento de venda, sabe? Não tenha medo de pedir 50% antes, principalmente porque com 50% ali vocês já criam esse vínculo, tá? E quem que tem muito mais segurança? O investidor. O investidor. Você vai ter mais segurança, só que o investidor vai ter uma segurança, cara, que ele já bloqueou o seu horário na agenda, tá? Que você já tem uma relação com ele, um compromisso com ele, então é bom para o investidor acertar 50% antes. Show de bola. Lindo. Exatamente. Lindo. Sim, e você dá um prazo, né? Você fala, olha, hoje o meu prazo, por exemplo, é 90 dias. A pessoa pede, eu falo, ó, dentro de 90 dias eu entrego, né? Eu já dou um prazo grande justamente para não correr o risco de atrasar. Geralmente entrego antes. Se tiver muito apertado, tipo final de ano, assim, 120 dias. E é isso. E a galera espera. O pessoal espera, sabe? É muito legal isso, sim. Você tá com prazo de 120 dias? Mas é porque agora é final de ano. De modo geral, durante o ano, eu fico nos 90 dias ali. Costuma funcionar, sabe? Sempre tem a questão de transportadora, às vezes transportadora atrasa, enfim. Claro. Né? Gente, ó, 105 pessoas. Eu vou ter que conectar meu celular aqui no carregador. Sim. Mas só eu vou, olha, 107 pessoas. Talvez eu saia da live um pouquinho, mas assim, não vou sair. Ele talvez vai ficar preto aqui, não sei, vai me pedir o código. Legal, tá carregando. Estou na live ainda, não saí. Oba! Aí, legal. Muito bom. É isso aí. Que legal. Bom, já separei então aqui para você contar a história da transição. Logo menos, aí já, batemos 109 pessoas. Muito legal. Continua com as dicas preciosas, Lari. Sim, vou falar das dicas aqui. Vamos lá. Falei de ser grato, falei das encomendas. Sabe uma questão? Você fala dos cursos, né? Que depois a gente vai falar sobre os cursos. Eu me tornei professora por acaso, assim. Na verdade, eu não queria dar aula. E aí as pessoas queriam fazer aula comigo. É a mesma questão da conexão do quadro. Tipo, as pessoas pedem encomenda porque elas se conectam com o meu jeito de ser, de pintar, por exemplo. Elas gostam das minhas artes, se conectam com aquilo e aí querem um pedacinho daquilo para elas, né? De certa forma, foi isso. E agora, eu tenho que fazer um parênteses. Desculpa, cara, você tá falando cada coisa animal. Gente, galera, e olha, por que então que o pessoal foi para cima da Lari, velho? Foi querendo os cursos dela, o quadro dela, porque é a qualidade do conteúdo que ela faz. Quando você também tem que fazer seu conteúdo aí. Então, importe-se, cara. Olha, para estar apresentável, para falar bem, para ser simpática. Bom, a Lari, cara, é simpaticíssima, tem uma empatia muito grande, interage com os artistas, então ela acabou de te dar mais um hack sensacional sobre qualidade, agora, dessa vez de conteúdo. Eu tô te interrompendo, você pode interromper o que tá falando aí. Não, imagina. Se me eu falo, nossa, o que eu tava falando mesmo. Mas imagina, Bruno, você também que é super aberto, super acessível para as pessoas, isso é um negócio muito legal, hoje você ter acesso a uma pessoa que está dentro, né, digamos assim, que está nesse barco, que está vendo as coisas acontecer, você poder passar dica para frente, eu acho que isso era um tabu, até não, um pouco tempo atrás... Quem tá dentro.
Pouco tempo atrás era um tabu esse negócio de ser artista plástico. Era como se tivesse as panelinhas. No começo o pessoal me perguntava assim, como que faz para entrar nessa panelinha dos artistas? Eu falava assim, eu sei lá, eu não sei. Eu não sei, cria a sua, né? Cria a sua panelinha e vai que vai, assim. É porque a pessoa está apaixonada pela panelinha e não pelo seu trabalho artístico, né? Pode ser, pode ser. Isso. Mas resumindo, essa transformação que eu vi nas pessoas quando eu ensinava, e aí eu recusei muitos alunos no começo, a pessoa, me dá aula e tal, eu falo, não quero dar aula e tudo mais, até que eu aceitei a primeira aluna. E aí aquilo eu percebi o quanto eu aprendia dando aula, porque eu ia atrás de material, eu planejava uma aula boa para dar para a pessoa, personalizada, e eu via o quanto eu ia aprendendo. Tanto que hoje eu falo com meus alunos que a melhor forma de você aperfeiçoar na sua capacidade técnica, na sua arte, é você ser seu próprio professor e professor dos outros alunos. Então, no grupo VIP, por exemplo, todos os alunos são professores de todo mundo. Alguém tem alguma dúvida? A galera vai lá e corrige, dá dicas, porque é uma forma de você ir aperfeiçoando. Eu vivi isso na prática, vivo até hoje, né? Continuo aprendendo. Esse negócio de aprender, gente, conhecimento é infinito. Nossa, você passa o resto da sua vida aprendendo coisas novas, né? É muito fundamental isso, sim. E eu sempre defendo que a pessoa tem um potencial artístico próprio, único. Tipo, você, Bruno Portela, por exemplo, é um artista que tem o seu potencial artístico único, só você tem, né? A sua arte, os outros podem até copiar, imitar, etc., mas as pessoas já olham o quadro, sabem que é seu, né? Você cria coisas que você sabe que vem de você, é o seu jeito que você desenvolveu ao longo da vida, e cada artista vai ter o seu. Cada artista vai ter o seu jeito de ser na pintura, assim, e eu defendo muito isso, essa originalidade, né? No começo todo mundo começa copiando, fazendo, enfim, pegando fotinha do Pinterest, refazendo e tudo mais, para aprender a técnica, e para se inspirar e tudo mais. Todo mundo faz isso, eu faço isso até hoje também para fins didáticos, né? Mas é importante você chegar a um momento da sua carreira artística e falar assim, tá, beleza, eu sei copiar bem, eu sei fazer uma releitura aqui e tal, mas e eu? Né? O que eu quero fazer? Que marca que eu quero deixar para as pessoas que forem virando meus clientes? Como que eu quero que as pessoas me vejam na minha arte, assim? E isso diz muito respeito a como você é, a quem você é, né? Ao que você gosta, por exemplo. Porque eu falo que quadro é que nem roupa. Né, o pessoal fala assim, que tipo... Nossa, precisa ver, Bruno, quando alguém me pergunta assim, que tipo de quadro que vende? Eu falo, não é essa a pergunta que você tem que fazer. Você tem que se perguntar que tipo de quadro você gosta de pintar e você se conecta. Se você se conecta com aquilo, vai ter várias outras pessoas que vão se conectar também. Né? Essa é a grande sacada, assim. Não existe tipo esse quadro vende mais, esse quadro vende menos. E as pessoas querem justamente o que é único seu, porque de alguma forma elas vão se conectar com alguma coisa que você fez que chamou a atenção da pessoa. E é assim, eu acho que é um segredinho assim para quem quer seguir carreira de artista plástico. E não adianta nada você pintar sem ser feliz pintando. Eu pelo menos sou dessa opinião, né? Isso totalmente, cara. Isso totalmente. E aí, só complementando então o que você está falando, realmente é errado ir atrás do quadro que vende. Qual quadro mais vende? Gente, não é o quadro que vai vender. O que vai fazer vender é a sua atitude, é o quanto você se conecta com as pessoas, é o quanto você ajuda as outras pessoas com a sua arte, é o quanto você conta a sua história na sua arte, e a sua história é única, e é ela que vai transformar o seu trabalho num trabalho único. Então, não existe a obra que vende mais. Existe, sim, o artista que é mais relevante, que tem mais conexões, que tem mais relacionamento, e aí junto com a sua identidade artística, né? Então, cara, gente, parece isso mesmo, perfeito. Mesmo. Você tá falando as coisas, eu tô, cara, que demais, cara. Mas é legal a gente ter essas reflexões, né? Nunca é demais a gente parar para pensar o que a gente tá fazendo, afinal de contas, né? O que você tá fazendo quando você tá no teu ateliê pintando um quadro? A gente não pode esquecer desse propósito inicial, que é você se conectar com o que você tá pintando e ser grato por essa oportunidade. Ponto.
O resto é técnica, coisa, por exemplo, você ensina muito bem seus alunos a como divulgar, como ter uma imagem, digamos assim. Rede social hoje é fundamental para quem está nessa área, não tem como você fugir disso, né? Você precisa ter uma conta no Instagram, você precisa mostrar seu trabalho para as pessoas, senão ninguém vai te achar. Simples assim. E a última dica que eu quero dar, Bruno, antes de eu comentar da transição, que eu vou falar, gente, não se preocupem, tá? Eu vou falar desse momento de chutar um trabalho para o lado e seguir a carreira de artes visuais. Terem cuidado, isso eu percebo porque eu vi pessoas nessa situação, eu mesmo já passei por essa situação. Antes eu falei dos pais, que as pessoas te amam, né? Elas querem o seu melhor, então às vezes não levem a mal e não culpem essas pessoas por acharem que você não vai conseguir viver de arte. Por outro lado, tem muita gente, Bruno, que está em relacionamentos que a pessoa não quer o teu sucesso, sabe? Eu não sei se você vai entender, assim, mas tem gente que está ao seu redor que mais quer te derrubar do que te levantar, sabe? Isso é tão importante para um artista, porque artista, de um modo geral, já é meio sensível, né? Assim, já tem, assim, uma certa... Você sente mais fácil, assim. Sim. E tem muitos relacionamentos por aí que são tóxicos, se a pessoa percebe que ela está em volta de pessoas que não querem o seu sucesso, você tem que dar um jeito de se afastar dessas pessoas. E ir atrás de pessoas que querem o seu bem, querem ver você... fazendo o que gosta, querem acreditar junto com você no seu sonho, por mais que a pessoa no fundo, às vezes ela, não sei se vai dar certo, mas ela te dá um apoio, ela fala, não, eu tô aqui para você e vamos, e se não der certo, tudo bem. Talvez esse assunto até não tenha a ver com a questão de artista plástico, mas eu vejo, como eu sou professora de muita gente, eu vejo o quanto isso interfere nas artes das pessoas. O quanto, às vezes, você ter, não sei, um marido ou alguém, geralmente é marido, viu? Ou esposa, que não acredita muito no teu trabalho, assim. Ou desmerece o que você faz, por exemplo. Então, e isso faz muita diferença. Porque eu, por exemplo, passei de um relacionamento que não era... venenoso, nocivo, nada disso, mas a pessoa não acreditava nem um pingo, assim, que iria dar certo, assim. E aí hoje o meu marido, o Alexandre, ele sempre acreditou no meu trabalho, sempre me apoiou, no sentido assim, não, vai dar certo, qualquer coisa eu tô aqui, né, no sentido assim, emocional mesmo, de falar assim, não, vamos, tente, é o seu sonho, você precisa, digamos assim, você precisa ter um suporte, nem que seja de uma pessoa, nem que seja virtualmente, tipo, não, o Bruno lá me apoia, né, na minha arte, mas você precisa ter um apoio emocional, assim. Porque tá tudo bem, gente. O que aconteceu comigo na minha transição do meu trabalho? Vou falar agora. Lari, legal. Você vai contar sobre a sua transição, justamente esse foi o gancho para a sua transição. E assim, nossa, eu planejei uma live técnica e agora você veio com esse caminhão de emoção. Viajei! Esse caminhão de emoção aqui pra gente, muito legal. E você falou, talvez nem seja um assunto, cara, é demais, é demais, é demais. Eu já mentorei, cara, até me emociona também isso. Eu já conversei com um artista que tava dormindo no carro, velho, porque falou, cara, a pessoa ali não me apoia, eu vou sair de casa dormir no carro e, Brunão, vamos pra cima. Mano, nossa, muito louco isso e que sensacional, sensacional assim, eu digo que você passou por isso e agora tem uma base forte, né? E alguém que está do seu lado te apoiando absurdamente. Eu também tenho essa experiência de ter alguém que me apoia absurdamente, isso faz uma diferença enorme na vida. E eu tenho certeza, Lari, que você acabou de inspirar muitas pessoas, cara, muitas pessoas a, inclusive, irem conversar com você e trocar ideia com você, para ver, porque a pessoa que está nessa situação, muitas vezes ela está em dúvida, ela fala, cara, mas será que é isso mesmo? Sabe? Sim, ela começa a se questionar, né? Você começa a questionar a realidade, fala, meu, puta, mas será que é isso mesmo que eu tô vendo? Ela não entende, ela tá ali numa situação que fala, cara, não é possível que isso esteja acontecendo, né? Então, nossa, e daí às vezes riqueza, você entra...
Imagina, às vezes você entra naquela energia, eu vou provar que pra essa pessoa que dá certo. Isso nunca vai dar certo, gente. Se você tiver nessa vibe de vou provar que dá, isso já é negativo por si só, assim. Então é melhor você procurar sempre pessoas que te levam para cima ao invés de te jogar para baixo, assim. Isso é fundamental, acho que em qualquer área, né, talvez. Muito bom. E aí, finalmente, batemos mais de 100, chegamos no bônus da live, que é a história, a sua visão da transição. Essa transição, ela ocorreu durante essa mudança de relacionamento, depois, antes? Conte-nos tudo. Foi mais ou menos... Uma decisão também. Não foi o relacionamento em si, né? Não foi, mas teve a sua influência, principalmente nos últimos anos, assim. Mas a grande questão, eu achei até top o título que você deu para a live de hoje, né? Dessa questão de aperfeiçoamento, maturidade artística, esse era o nome que eu queria falar. Porque a minha arte, ela precisou dessa maturidade para ela conseguir, digamos assim, sobreviver, né? Eu não ia ter conseguido, tudo aconteceu no tempo certo, assim, aos poucos e com calma. Quando as pessoas falam assim, vou largar tudo e viver de arte, pé no chão, assim, porque o que eu fiz foi tudo pé no chão, né? Eu fiz um planejamento financeiro, eu sabia com as minhas planilhas o quanto o meu ateliê rendia, paralelo, né, quando eu trabalhava nas horas de vagas e tudo mais, produzia no ateliê, eu sabia o quanto aquilo rendia, eu tinha uma previsão do quanto poderia render aquilo comigo trabalhando 100% do tempo com aquela energia depositada naquilo. Então eu fui, ao longo dos anos, melhorando a minha competência, né, aquela questão que a gente conversou antes, de aperfeiçoamento técnico, eu sempre... sabe aquela questão de virar o ano e você escrever as metas do ano? Eu sempre fiz isso. Isso é muito bom. Ótimo. Eu sempre fiz isso. E aí, uma das metas sempre foi desenhar e pintar melhor. Sempre. E sempre vai ser, até o fim da vida, né? Porque quando você estipula isso para você mesmo, você vai atrás de conhecimento, você vai atrás de curso, você vai atrás de prática, você faz sketch, você faz esboço, você pinta quadro, você pega encomenda, você se desafia a melhorar. E você melhora. Né? Às vezes no intervalo de 12 meses ali que da tua vida passa num piscar de olhos, mas você fez muita coisa ao longo daqueles 12 meses. Então eu sempre tive isso, de que eu tinha que pintar e desenhar melhor. Eu tinha noção que eu precisava melhorar, digamos assim, a parte técnica da minha arte. Então eu sempre fiz isso, anos a fio. Né? O que aconteceu? Eu saí da faculdade, antes de sair da faculdade eu já tinha passado num concurso público. Eu sou muito determinada, digamos assim, né? Então, assim, vou fazer isso. Aí fazia tal, né? E aí passei. Fiquei anos, assim, concursada e fazendo arte de forma paralela. E eu não vou falar exatamente a profissão, eu vou falar isso no livro, tá? Que eu vou lançar. Mas o que aconteceu, Bruno? Todo mundo olhou para mim, quando eu larguei meu concurso público, todo mundo olhou para mim e falou assim, você é louca, você é maluca, você largar um cargo para você viver de arte, isso não existe, ninguém faz isso. E eu fiz, e não foi difícil, porque eu amo tanto pintar, e hoje eu amo tanto ensinar, descobri que eu gosto de ensinar, né, meio que assim, essa transição, todo mundo pergunta assim, foi difícil essa transição? Eu falo, não, foi super fácil. Eu sabia que eu estava indo na direção que eu queria ir, eu sabia que eu não queria morrer sem tentar, sabe? Eu sabia que eu não queria ser aquela senhorinha que olhou para trás e falou, mas por que você não tentou viver seu sonho? Mas eu tive a paciência e a maturidade suficiente para ir me desenvolvendo até chegar ao ponto de largar o barquinho. Então, assim, eu fui adquirindo mais competência, mais, digamos assim, know-how na parte de artes, né, de artes visuais e tudo mais. Eu fazia exposições, né? Quando ia preencher formulário, era artista plástico e tudo mais. E essa transição aconteceu aos poucos, assim. E aí eu larguei, foi como se fosse o dia mais feliz da minha vida, por incrível que pareça, assim, de falar assim, agora eu vivo só disso. E eu tinha uma projeção de ganhar pelo menos a quantidade que eu ganhava antes, em um ano,
né? Isso eu até falei num podcast do Arte Academia uma vez. Eu tinha essa previsão assim, não, eu quero pelo menos dentro de um ano estar ganhando o que eu ganhava antes, né, no meu trabalho. E demorou 4 meses. Então, Uau. assim, foi algo, mas eu falo, gente, sucesso não cai do céu. Você tem que trabalhar e trabalhar muito. Eu tenho dias aqui no meu ateliê que acordo cedo. Aí não sei o que, daí venho aqui, trabalho umas 2 horas numa encomenda, depois saio, tenho que comprar material, depois saio, vou, embalo o quadro, levo na transportadora, levo nos correios, faço contato, peço encomenda, mando pagamento, recebe, planilha, não sei o que, daí volta, pinta mais 2 horas, não sei o que. Aí chega de noite, eu trabalhei tanto, mas foi 100% do tempo depositado nessa profissão, que E faz toda a você? diferença. Não tem como você ter, gente, uma profissão ali e querer ter sucesso como artista plástico com algo paralelo, assim, como sendo algo secundário só. Talvez até tenha, talvez até você consiga, né? Nada é impossível. Mas eu acredito que você tem que se esforçar e se dedicar 100% do seu tempo a isso, que a tendência é dar certo, a tendência é você ser competente e aparecerem as oportunidades. Gente, quando eu larguei meu emprego e virei artista plástico 100%, digamos assim, apareceram para mim oportunidades que eu nem sonhava que iriam aparecer, né? Gente de Nossa. chegar assim e falar assim, olha, você faz tal coisa, pinta um mural gigante aqui, pinto, ai, quanto você cobraria? Devo fazer um cálculo lá e falar, ó, 12 mil, e a pessoa pagar, sabe? Coisa que antes eu falava assim, não, isso jamais ia acontecer na minha vida, jamais ia aparecer alguém me oferecendo um serviço desse. E aparece. As janelas começam a se abrir, as portas começam a se abrir, né? Você começa a receber encomendas. Então, assim, eu falo demais, né? Não, não, Lari, você não tem noção como eu tô amando essa live. A galera tá amando aqui a My Lopes. Lari é linda, falando aqui a Ah, galera. Meu, que querido. legal. E tem todo sentido, gente. Isso que a Lari tá falando, ó, de você vai, que começa a aparecer e tal, não é uma coisa assim. Por que que isso acontece, galera? Por que que isso acontece, Lari? Porque, assim, ó, é muito óbvio que eu falo pra galera. Gente, de quem que as pessoas compram obra de arte? As pessoas compram obra de arte de artistas. A resposta é muito óbvia, mas te faz perceber o contrário. Ou seja, elas não compram obra de arte de quem não é artista, né? Tudo bem, a Lari começou a pintar, começou a receber atenção, mas era a Lari que também desenhava. Aí, quando surgiu a Lari Namastê, artista plástica, a galera falou, cara, artista plástica, eu vou investir nela, porque ela é uma artista plástica. E essa é a diferença, Lari. Por isso que as oportunidades Sim, aparecem mais, cara. sim, as pessoas valorizam isso, né? Tem gente que fala assim, ah, não, artista plástico é mal visto. Alguém uma vez falou isso numa live, né? Como se não fosse uma profissão. Não sei. Às vezes, até hoje, quando eu preencho um formulário e coloco artista plástico, a pessoa pergunta assim, qual é a sua profissão? A artista plástica. A pessoa, hã? O quê? Artista plástica, artista, pá. E a pessoa fica pensando, o que será que ela faz, né? Ela O que pinta será que ela coisas, assim. faz? Mas, tipo, eu não tô nem aí, assim, na verdade. Isso não é um problema, né? Não. Quando você tá feliz fazendo o que você faz, deixa os outros julgar à vontade, deixa os outros achar que eu ganho 1.000.000 por mês, né? Assim, E os outros julgam basta. porque eles admiram, eles falam, nossa, uma artista plástica, né? Como vivem, do que se alimentam, né? Aquelas Sim, o que coisas, né? fazem, O né? que fazem, né? E, O que cara, comem, o que fazem. esse lance aí do formulário que você falou, preencher artista plástico, até ficava assim, né? É muito interessante, cara, porque é a primeira vez, né? Essa sensação de tem o seu nome e perto do seu nome está escrito artista plástico. Eu, inclusive, é por isso que eu tenho essa coleção aqui, ó. Aqui em cima, são coleções de crachás de eventos. É porque Que foi a legal. primeira vez na vida que eu vi o meu nome e embaixo escrito artista plástico. Então, É tão até. legal, né? Nossa, não, Lara, é emocionante, é emocionante. E aí, até hoje, eu coleciono todos, tenho a minha coleção, representa muita coisa para mim. E, cara, e que legal. Bom, culminamos, então, finalizamos as dicas aí da Lari, justamente com essa história maravilhosa que vocês ganharam de bônus aí sobre a transição da carreira dela. E, cara, muito legal. Lara, eu tenho uma. Vamos agora para as dúvidas do pessoal aqui. Sim, Eu claro. Aham. eu vou começar com
uma dúvida minha, não é tanto uma dúvida, eu gostaria mais assim, de repente uma abordagem mais técnica, assim, até não sei se número da lei, o caramba tal. Eu sei que assim, uma das dúvidas dos artistas é essa questão de fine art, reprodução da obra, no quesito de direitos autorais, né? Então a pessoa, um cliente meu comprou o quadro e fez uma camiseta, meu, isso pode? Essas coisas assim, né? Eu sei que a lei ela já te protege automaticamente, não é isso? De toda a sua Sim, produção autoral, a lei já te protege, ou seja, galera, vocês já são protegidos. Tem muito artista que tem a preocupação de registrar a obra, de catalogar disso para ter uma segurança, mas você já tem essa segurança pela lei, tá? Só que, Lari, qual que é o número dessa lei? O que que ela diz? É isso mesmo? Eu tô certo? tem uma lei, eu até coloquei aqui, é a Lei 9.610/98, né? Essa é a lei que fala sobre direitos autorais. De forma bem didática, assim, como que funciona a questão de direito autoral? Quando você cria algo, você é dono do direito autoral daquilo. Sim. Quando você cria algo seu, né, É, original. é uma Então, discussão assim, eterna, né? Do novo. é, exatamente. Então, assim, eu fiz um quadro lá, por mais que eu usei, por exemplo, inspirações, ou usei uma foto da internet para ter um jeito de rosto, por exemplo, mas eu fiz aquilo do meu jeito, eu criei a minha arte com aquilo, aquilo é uma arte original sua, né? Você fez uma composição nova do seu jeito, digamos, é um quadro seu, você é detentor dos direitos autorais daquilo. O que acontece, né, pela legislação? Assim, você pode dispor desse direito autoral se você quiser. E aonde que a gente faz isso e como a gente faz isso, né? No certificado de autenticidade da obra. Peraí. O que que quer dizer dispor? Eu acho que eu sei, mas dispor quer dizer abrir mão Dispor ou é você colocar abrir mão. abrir mão? Abrir mão, na Ah, verdade, assim, dispor no sentido de falar sobre. Então, por exemplo, eu tenho a liberdade, como detentora do direito autoral do meu quadro, eu tenho a liberdade de dizer assim, podem reproduzir o quanto vocês quiserem, que eu não me importo, né? tá. Eu posso fazer isso, e aí eu estou dispondo desse direito para as outras pessoas. Disponibilizando mesmo, né? Isso, exatamente. Ou eu posso proteger esses direitos autorais. Falar assim, não, esse direito autoral é meu, desse quadro, e eu não autorizo para fins nenhuns, nem fins comerciais, nem fins de didáticos, nem nada. O que que eu faço? Eu, Lari Namastê, nos meus certificados de autenticidade de quadro. Quando alguém vem e compra um quadro meu, eu envio digitalmente por e-mail, né, o certificado de autenticidade. Eu coloco assim, conforme lei, acho que nem está conforme lei tal, mas isso não precisa estar também. Eu coloco assim, dispõe dos direitos autorais para fins didáticos, mas não para fins comerciais. Então, por exemplo, Poxa, se a pessoa quiser reproduzir um quadro meu, copiar um quadro meu, pode fazer à vontade. Assim, você pode usar essa imagem para você treinar o seu desenho, para você treinar a sua pintura, para você pintar e pôr na sua parede. Você pode fazer isso, mas não para fins comerciais. Se alguém colocar um quadro meu, por exemplo, numa xícara e vender a xícara, vai estar usando direitos autorais que eu não dispus para ela. vai receber Entendeu? uma visitinha de Lari Namastê. O que que acontece? Muitas violações de direitos autorais jamais são descobertas, né? Porque, por exemplo, se alguém está fazendo isso hoje, como é que eu vou descobrir? A não ser que alguém me mande, essa arte é sua, ou eu ache por acaso. É meio difícil de controlar isso, né? E É, eu também, particularmente, não me importo muito. Tem artista que se importa muito, que fala, não, Deus me livre, você está usando o meu quadro, não pode. Eu não me importo muito, assim, Bruno. Muita gente reproduz quadros meus e eu fico até feliz. pois é, Eu você acho pode legal. ver como um insulto ou como uma homenagem, né? Tudo depende do Exatamente, mindset, né? Agora, claro, se a pessoa pegar, imprimir um quadro meu, digamos assim, colocar numa tela que tem minha assinatura lá, a Fine Art que você comentou, né? E vender aquilo como se fosse um Lari Namastê original, isso E é cadeia. quer ver? Exatamente, isso é crime.
Quer ver, ó? Isso é crime, deixa eu botar aqui. Que eu ia falar que é crime de plágio, mas na verdade é pior que isso. Quer ver, ó? Gente, como é que é o nome do seu marido mesmo, Lari? Alexandre. Ai, coitado do Alê. O Ah, Alê isso é falsificação, gente. numa discussão ele perde, né? Alê, de Isso é acordo com o crime de. estudo da lei tal, você tá errado. Isso aqui, inclusive, é crime, cara. É, eu sempre fui muito estudiosa. Hoje eu sou. Sabe uma coisa que aconteceu na minha vida que foi muito marcante, assim? Quando eu não quis mais a carreira de direito, eu peguei todas aquelas pilhas de livros de direito, de leis, de códigos que eu tinha, que sempre quem faz direito tem uma biblioteca em casa, né? E eu levei num sebo e troquei por livros de arte. Isso para Nossa, mim foi assim, sabe quando você vê com os próprios olhos sua vida transformando, assim, isso foi muito legal. nossa. É até algo que eu recomendo para vocês. Se vocês têm livro em casa que não usa, que está lá guardado, que é livro de antigamente, leva num sebo, troca por um livro do Van Gogh, do Monet, enfim, se você encontrar, né? É uma coisa legal de se fazer. Mas eu acho que eu respondi a pergunta da questão de. Nem lembro qual que era a pergunta, mas sobre direitos autorais, né? Era sobre a lei. Meu, eu sou assim, velho. É, sabe aquele Ah, memória de peixinho de aquário, né? Chega de um lado, o que ó, tem desse lado? Ah, que legal. O que tem desse lado? Ah, e o que tem desse lado? Eu sou é assim, assim, Lari, gente. normal. Olha, respondeu, nossa, super bem respondido, Jesus, até deu o número da lei aqui. Muito legal, cara, muito legal mesmo. Essa era a minha dúvida. Vamos para a dúvida da Aham, galera, então? isso. Vamos, Tem cento e vamos vinte para pessoas na live, ó que legal. 1.120 pessoas na live, muito legal. Vamos para a pergunta. Inclusive, pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. A Lari falou agora de direitos autorais e que você pode dispor disso, tratar sobre isso, falar sobre isso no seu certificado de obra de arte, tá bom? Se você for lá no link da minha bio, no meu Linktree, e se cadastrar ali para receber o e-book, a videoaula, qualquer coisa, o primeiro e-mail que eu vou te mandar vai ser um e-mail com um modelo de certificado de obra de arte, já para você aplicar nas suas obras de arte, aí vender uma obra de arte, preenche aquele modelo que eu te mandei, imprime, se quiser reconhece firma, e aí, cara, pronto, a gente já vai agregar mais valor ainda nas suas obras de arte. Pode mandar, Lari. Deixa eu só complementar, assim, as pessoas falam, é claro que quando você dispõe desse direito autoral no certificado de autenticidade, meio que ninguém vai ver, né? É só uma questão, assim, jurídica e, beleza, quem é dono do quadro vai saber que você não autoriza ou autoriza a reprodução daquilo para fins comerciais ou não, mas, de um modo geral, o público em si não vai muito saber, né, se isso acontece ou não. É algo, gente, que não tem como ter o total controle. Por exemplo, eu coloco fotos de obras minhas no site. Se a pessoa for lá dar um print, usar aquilo, eu não tenho como saber disso. É, Ela não vai ter acesso ao certificado de autenticidade para saber se eu autorizo ou não a reprodução daquilo. Então, a minha dica é não se preocupem muito com isso, mas o certificado de autenticidade é importante sim, principalmente para o cliente. Ele é aquele detalhezinho que o cliente gosta. Ele não indica que você é proprietário do quadro. Isso é uma questão do direito também, para fins legais, né? Como você diz que é proprietário de uma obra de arte, né? Para o direito, para a legislação brasileira, é você estar com o quadro. Isso no direito se chama tradição. Ou é diferente de carro. Por exemplo, Bruno, se você compra o meu carro, o que diz que você vai ser proprietário do meu carro é você ter o é o registro, né? DUT, é. Isso, aham. Obra de arte, não. Obra de arte é eu pegar o quadro, e no direito a gente chama isso de tradição. É eu entregar para você a entrega e você ter a posse daquilo. Então, você é dono daquilo pela posse do quadro. Né? O certificado de autenticidade, ele não é a propriedade do quadro. Ele é aquela cereja do bolo, assim. Ele é aquela coisa assim, tipo, ó, isso é o seu certificado, se um dia você quiser vender isso num leilão, isso vai te ajudar a dizer que a obra é original, etc e tal, mas não é a prova da propriedade do quadro, beleza? Que Vocês estão loucura. tendo Então, uma a aula prova. jurídica aqui? Porra, meu Deus do céu. Então, a prova da posse do quadro é o cara ter o Isso, quadro em casa, é é isso? isso. Uhum. É ele ter o quadro para ele. Se ele tiver o certificado de autenticidade junto, melhor ainda, né? Prova mais ainda. Que Mas o legal. certificado sozinho, sem o quadro,
não diz nada. Ele não consegue vender o certificado de autenticidade, por exemplo, né? Ah, O entendi quadro ele agora. consegue. Ah, pode crer. Putz, que legal, cara. Show de bola. Pô, Isso, ó. obrigado. Obrigado por esse De nada, adendo aí na nada. explicação. Lari, bora para as perguntas da galera. Bora. Vamos tentar responder mais rapidamente, mais objetivamente, porque também Tá. batemos o recorde de Tem. perguntas. Já tem 15 aqui esperando. Ixi, tá. Prometo que eu vou falar bem pouco. Meu, e qualquer hora que você precisar sair aí, você pode sair também, porque ó, já passamos de 1 hora. Eu sei que seu tempo é escasso, mas tá uma delícia aqui, cara. Quero aproveitar o máximo do nosso tempo aqui. Vamos tentar, deixa eu ver, vamos tentar responder as perguntas em 10 ou 15 minutos? Você tem Sim, aham, mais 10 ou perfeito, 15 perfeito. minutos? Sim, não, pode mandar as perguntas, a gente responde. Vai lá. Tá bom, eu vou desativar os comentários. Primeira pergunta. Onde se dirigir em caso de plágio? Ó, virou faculdade de Direito, gente, vamos lá. Onde se dirigir em caso de plágio? O que eu sugiro? Isso já aconteceu de acontecer um plágio com um aluno meu, por exemplo, né? Gente que, enfim, a pessoa produziu um quadro, foi outro artista lá, copiou exatamente aquele quadro e vendeu, né? E disse que a ideia era dele. O que é o plágio? Antes da gente entender, né, para onde que você tem que recorrer, o que é um plágio? Quando que acontece um plágio? É quando você fala que criou algo que não foi você que criou. Isso é plágio, né? Por exemplo, eu pego uma arte sua, do Bruno, pinto igualzinho e falo que a ideia foi minha. Isso é plágio, né? Eu tô roubando, o plágio, ele é mais um roubo de ideia do que qualquer outra coisa. Beleza? Beleza. Entenderam? Ok. Então, assim, quando ocorre um plágio, o que eu sugiro você fazer, que eu já sugeri isso antes e funcionou, é você falar com a pessoa que fez esse plágio. E falar assim, olha, antes de você ir para a justiça, antes de você gastar com processo, com advogado, com incomodação, com estresse, que é um estresse, gente, justiça. Nossa. Sempre tentem resolver as coisas na conversa, né? Todo mundo é adulto, todo mundo consegue resolver ali com um diálogo, né? Geralmente. Então você chega para essa pessoa e fala assim, olha, você pegou uma ideia que é minha, né? E isso é plágio. Quais são suas opções, assim? É chegar para a pessoa e falar assim, olha, você precisa falar que essa ideia que você disse que é sua, não é sua, que é minha. Ou seja, dá o devido direito da ideia para a pessoa que teve a ideia realmente. Então a pessoa vende um quadro, mas ela fala assim, olha, na verdade essa ideia não foi minha, eu copiei de um outro artista que teve essa ideia desse quadro. Nossa, Né? Se para você for uma questão assim pessoal, de ego e tal, resolve aí. Resolve aí. E claro, você pode falar assim, olha, nunca mais faça isso, senão eu vou te processar. Você pode processar alguém por plágio e pedir indenização. Mas eu mesmo, se alguém plagiar alguma coisa minha, eu não vou perder meu tempo indo na justiça, pedindo indenização. Eu prefiro falar diretamente com a pessoa, falar assim, olha só, você me copiou. Você falou que essa ideia era sua, mas não era sua. O mínimo que você pode fazer é falar para essa outra pessoa que você vendeu isso, que a ideia foi minha, né? E você dá o crédito para quem teve a ideia. É o que eu sugiro. Muito bom, cara. Aí, Felipe, tá vendo? Um acordo, tá? Entrar em contato com ela. Ou então, cara, faz assim, ó, pega a obra a pessoa que te copiou, reposta e marca ela e fala, gente, tô muito feliz. O artista tal me homenageou fazendo uma releitura da minha obra. Muito obrigado, que legal. Esse é o meu trabalho chegando a mais lugares ainda. Inverte o jogo para agregar valor para você aí também. Perfeito, Tá, excelente. né? E aí a pessoa vai se mancar, né? Ou vai se mancar, ou vai ser, né? Ou vai agregar valor para você. Olha lá, Gisele, quais são as suas referências artísticas? Quais artistas que a Lari curte mais? Quais são os artistas que você mais ama? Lari, A pergunta é para mim, né? Ou é para você? A gente pode falar os dois também. Cara, a estrela aqui hoje é você, cara. A pergunta é pra imagina. você. Gente, eu sempre, depois que eu descobri o Instagram, eu comecei a seguir tudo quanto é artista que eu via pela frente
e eu era muito fã da Laura Zombie. Eu não sei se vocês conhecem a Laura Zombie. Eu Nossa, comecei a seguir ela muito tempo atrás. Ela é uma russa que de arte grunge, assim, e excelente ilustradora, artista plástica e tudo mais, e dava para ver que ela vivia da arte dela, e ela para mim foi uma referência quando eu comecei a vender minha arte, e principalmente quando eu comecei a produzir minhas artes autorais, porque eu gostava de fazer mulheres com animais, e ela desenhava muito isso, assim, pessoas com animais, essa interação, só que ela é aquarelista, né, usa muito aquarela, eu pinto pouco com aquarela. Mas eu gostava muito dela, assim, para mim é uma referência contemporânea, assim, é uma pessoa viva hoje que, né, que vive de arte. Ela é russa e eu sigo ela há muitos anos e gosto muito. Se chama Laura Zombie. muito E bom, ela Lari. É o que eu falo pra galera. Busque referências de quem tá vivo, de artistas contemporâneos, né? sim, a gente se Isso vai inspira fazer muito, né? ele vai fazer o seu trabalho evoluir muito. Mas essa pergunta é difícil, hein, Gisele? A mulher morou na Itália, né? Na terra da arte, do Renascimento ali, cara. Ah, São sim, muitas as mas referências, né? exatamente, a Laura Zombie é um dos exemplos, a Charmaine Olivia é uma pessoa também que eu sigo, que é uma artista contemporânea da Califórnia, amo a arte dela, acho fenomenal também, mas claro, todos os grandes mestres eu sou muito fã mesmo. Charmaine Oli... Como é que é? Charmaine com CH, Charmaine Olivia, é uma pessoa que eu me inspiro bastante também. Mas claro, gente, Van Gogh, Monet, Renoir, Rembrandt, John Singer Sargent, que é um cara que pintava a óleo, né? Ixi, sei lá, tem uma lista aqui de 45 nomes. Infinito, infinito. Não, legal. Tem uma pergunta ótima aqui da Geisarte, artista mentorada aí também do curso Arte de Vender Arte. Você assina digitalmente o certificado de autenticidade? Eu tenho certificado digital no computador para assinar, mas o que eu faço hoje é assinar com a minha assinatura mesmo no digital mesmo. Eu tenho a canetinha, deixa eu ver se ela está aqui. Essa aqui é uma canetinha que ela assina na tela do computador mesmo, né? Então eu assino digitalmente no meu notebook e mando o arquivo em PDF no e-mail do cliente. Eu não imprimo. E eu só mando no cartório para reconhecer firma se o cliente quiser, se ele exigir isso. Mas a princípio não, porque juridicamente eu já estou testando ali que é a minha obra, o meu certificado de autenticidade. A questão de cartório, eu não sei vocês, mas eu acho cartório uma grande máfia, assim. Não. Os Não, caras, meu Deus, tudo que você vai tem fazer nas tem que capitanias reconhecer firma, hereditárias tem... isso, não é? É um negócio assim que eu não sei, mas a tendência, a galera jovem aí de TI, né, tem que mudar isso. Já está mudando, já existe assinatura digital, já Isso existe que um eu monte queria de coisa. perguntar. Isso que eu queria perguntar para você. Existe alternativa de reconhecimento de firma ou de autenticação digital? Algum processo que, né, que Existe. seja um documento digital? Como é que faz? Como é que funciona isso daí, Lari? Existe alguns aplicativos que você consegue baixar, que eles fazem a assinatura digital, eles atestam que a sua assinatura é verdadeira. Isso é uma coisa muito utilizada hoje na própria justiça, né? Os processos são todos eletrônicos, então a Claro. assinatura de um juiz hoje em dia ela é digital, não tem mais esse negócio de papel. Então, e se São você esses, tiver... Ah, ixi, eu não tenho o nome aqui agora, mas se vocês procurarem assim, depois eu posso fazer uma pesquisa e falar para legal. vocês num post, alguma coisa assim. Que legal. Mas o certificado digital que eu tenho instalado no meu computador aqui é por conta do meu CNPJ. Então eu tenho um CNPJ que é da galeria, né? E eu fiz na SIC, que é a Associação de Comércio aqui da minha cidade, tem algumas empresas que vendem certificado digital. Isso, que é aquela CertiSign e tudo mais, assim, né? Isso, tem vários softwares, várias empresas diferentes que vendem isso. É até legal fazer uma pesquisa para você pagar o menos possível, né? Eu paguei, eu acho que R$ 116, uma coisa assim, para ter um certificado digital no meu computador, que eles, né, que você instala no seu computador. É um procedimento simples, mas mesmo que você não tenha isso, gente, não se sintam obrigados a ter. Ou tipo, ai meu Deus, não vou vender um quadro porque eu não consigo assinar digitalmente um certificado. Faça o seu certificado, mande para a pessoa,
né, faz assinatura em cartório, registra ou não, se você não quiser, mas não deixe de vender por conta disso, né? Se Claro. você quiser o certificado digital, você tem opções no mercado hoje para ter. Então, e aí, que situação que você usa esse certificado digital? Quando que você pega, preciso do certificado digital? Quando, para o certificado de originalidade da obra? Como é que você aplica esse certificado digital? Como é que funciona isso? Ele meio que atesta virtualmente que o documento é sério, entre aspas, né? Ah, Mas eu tá. utilizo na empresa, assim, por exemplo, se eu quiser assinar um contrato, a minha empresa com outra empresa, aí eu Aí assino sim. digitalmente, eu não preciso reconhecer firma, não preciso, né, imprimir um papel, digamos assim. Imprimir papel tá fora de moda, digamos, Muito, né? muito. Cara, Mas demais, ótima. Animal, animal essa pergunta, cara. E a resposta também. Como compartilhar? Bom, já foi, né, Simone? Clicar no aviãozinho ali para mandar para a galera. Eu acho que essa foi a dúvida que você fez aqui. Dai, meu Deus, já pensou, Bruno? Eu largar meu concurso público para viver da arte e na arte. ah, Uau, olha aí. gente, vou falar uma coisa pra vocês. Todo mundo me chamou de louca maluca, né? Depois que eu larguei meu cargo, meu concurso público, a quantidade de pessoas concursadas, Bruno, que vieram atrás de mim e dizendo assim, poxa, eu sou infeliz no meu trabalho, eu me falo, eu preciso me inspirar, digamos, né? A pessoa Nossa. vem atrás de inspiração. É aquela coisa de sociedade que parece que alguém tem que ir na frente fazer primeiro, para os É, outros falar, opa, eu aí tenho a vem a liberdade de manada fazer atrás. isso, eu só não tinha coragem, né? Então, assim, coragem é uma palavra que apareceu bastante. Pessoas, nossa, como você é corajosa, como você é corajosa, como você é corajosa. Todo mundo falava isso. E agora as pessoas já não falam mais, né? As pessoas vêm atrás de mim, tipo, como é que foi? E aí? Também quero fazer isso, né? Você mostra o caminho, assim. De certa forma, eu Nossa. fico feliz de ter mostrado para as pessoas que você tem liberdade de guiar a sua vida para onde você quiser, basicamente, né? A vida é sua, né? As pessoas ficam tão presas naquela jaula, assim, tipo, ai meu Deus e tal, mas quem tá na Medo tua de mudar. pele, quem quer o que você quer é você, né? Então você tem que ir lá e fazer, digamos. Sensacional. Bom, Lari, você é luz, né, cara? Você é luz, cara. Imagina. Principalmente para essa galera. Ó, vamos lá, vamos ver se eu. A Dayana também, Lari, sua obra é feita com tinta a óleo e o prazo de entrega é 90 dias. Como você faz com encomendas que pedem. Deixa eu ver se eu consigo ler o resto aqui. Que pedem em menos tempo. Ah, tá. Isso acontecia bastante antes, hoje os clientes já entenderam que não é da noite para o dia que você pinta um quadro, né? Mas isso acontece sim. Ai, a minha namorada vai fazer aniversário na sexta-feira, eu queria um retrato dela. Né? Eu falo, olha, a gente pode fazer pro aniversário dela do ano que vem, né? Porque assim, Sacanagem. não dá. Você tem É, que tentar não perder a venda, né? Não perder a encomenda, não perder seu cliente, mas praticamente impossível, até porque existe uma ordem de chegada, digamos, das encomendas, né? Quem é. a pessoa pagou, ela entrou na lista ali dos 90 dias, né? Quem veio no dia seguinte já está atrás daquela que do dia anterior. E se chega alguém atravessando, eu quero para ontem um quadro, tem que avaliar as circunstâncias, mas de um modo geral eu não furo a fila, assim. Olha E às só. vezes tem que dar um banho de realidade para a pessoa, porque realmente tem gente que não tem muita noção. A pessoa não é obrigada a saber também, né? Mas tem gente que não tem noção quanto tempo demora para pintar um quadro. Ela É. acha que eu vou fazer ali em uma hora durante a noite, no dia seguinte vai estar seco e Não, e o pronto. E problema não não é é nem assim que funciona. fazer. É isso, é secar, né, cara? Tinta óleo, cara. Sim, uhum, exatamente. Nossa, eu vi um post seu outro dia. Como é que é? Que você pintou um quadro há um ano atrás e agora que você está passando É, verniz. Caraca, sim, eu falei, gente, aham. às vezes eu tô pintando, Lara, eu tô com a espátula numa mão e o secador na outra, assim, ó. E pintando, e mano, pra ir rápido, assim. E nossa, Sim, tinta o óleo pra pessoal mim me é esse pergunta, negócio que. fala, o pessoal fala assim, mas como é que você vende, né? Eu falo, eu vendo um ano depois, né? Ou eu vendo sem verniz, Ah, porque a maioria, na verdade, eu vendo sem verniz. E aí, se olha o só. quadro dura um ano aqui comigo, aí eu invernizo. Se não, não é todo mundo que gosta de verniz também. É verdade, aquele brilho, né? Aham. Nossa, meu, pode crer. Legal, vamos lá.
Deixa eu ver, mais perguntas para a Lari. Que legal, comecei acompanhando a Lari na internet, depois procurando os artistas que falavam sobre a profissão. Aí, Lari, Ah, começou a buscar legal. conhecimento com você, cara. Muito bom. Gilmar Santos, vamos ver. Pergunta para a Lari, minha mestra. Ah, O Gilmar Santos é seu aluno? sim, aham. Ah, agora eu sei onde é que ele aprendeu essas coisas que ele fica falando por aí. Ah, Gilmar, grande Ah, figura, grande figura. Tem vontade de encarar o Art Battle ou já encarou? Lari Namastê. olha, agora eu vou passar a pergunta pro Bruno, o grande Portman aqui, porque eu vi, quando eu descobri o Art Battle, foi muitos anos atrás, assim, e eu olhava aquilo e pensava, nossa, esse evento é incrível, esse evento é top, só que eu tô em Cascavel, no interior do Paraná, e o evento é em São Paulo, né? E meu irmão até mora em São Paulo, volta e meia eu tô lá, mas eu falava assim, nossa, isso é muito incrível, que evento lindo e tudo mais. E você foi premiado no Art Battle, já pode falar disso muito melhor do que eu nunca participei. Adoraria participar, mas não sei nem como é que faz para se inscrever, nunca fui atrás, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente consiga. E eu que vou perguntar agora para você como que funciona essa questão do Art Battle. Como que foi a sua premiação lá em Amsterdã, que você recebeu o prêmio lá, né? Conta isso para nós, assim, eu tô super curiosa para saber. Nossa, Lari, foi incrível. Bom, Gilmar, a Lari respondeu sua pergunta aí, gostaria muito de participar. E que legal, Lari, a sua pergunta para mim. Cara, foi um sonho. Foi um sonho. É, Foi, imagino. mas eu vou Ih, retomar um travou? negócio que você falou, que, cara, Opa. as minhas competências estavam em dia. A oportunidade surgiu, tá? Eu tinha sido já bicampeão aqui do Art Battle Lounge Brasil. E aí a minha arte chegou lá para os organizadores do Art Battle Amsterdã e eu fui convidado como artista internacional lá para pintar no Art Battle, né? Gente, o que eu pintei, aí eu esfolei o dedo mesmo, no avião, 9 horas ali, desenhando no avião, chegando lá, eu pintei 20 telas antes do Art Battle ali, em papelão e tal, eu É, treinei demais. Cara, e foi um sonho, cara, foi um sonho, rolou, foi uma emoção muito grande, é o tipo da coisa que até hoje a gente se belisca, assim, eu me belisco, né, para aquelas coisas que muito acontecem. top, né? Nossa, Nossa, imagina, meu, acontecimento nossa, extremamente marcante, assim. muito, Nossa, é uma coisa que é para sempre agora, né? É, é, e aí eu fui lá E aí foi muito legal, porque aí eu ganhei a primeira edição, e aí fui convidado para a terceira e ganhei a terceira. Então, sou bicampeão bicampeão. amsterdamês do Art Battle. Isso é algo assim que cara, é um sonho mesmo. Muitas vezes é difícil de acreditar porque é um ponto fora da curva que artista, você alcança esses pontos fora da curva se você estiver buscando evoluções, pequenas vitórias todo dia. Vira e mexe, você consegue as grandes vitórias. E aí também, cara, os artistas, uma coisa muito importante, quando os artistas atingem marcos, objetivos nas suas carreiras, eles ficam felizes e depois têm vergonha de falar disso, ou de divulgar, ou são muito tímidos para falar. Cara, eu tenho o maior orgulho do mundo de falar disso, eu repito mesmo, eu falo sobre isso mesmo. E, cara, o meu bicampeonato amsterdamês do Art Battle é algo assim que ajuda demais os investidores a tomarem a decisão por investir nas minhas obras de arte. Todas as minhas conquistas, né? Inclusive, eu tenho também 3 obras em exposição permanente no Memorial da América Latina. Galera, eu falo isso mesmo. Eu estou falando aqui para você, eu não tenho vergonha disso, eu tenho orgulho disso, e isso eu uso nos meus argumentos, justamente como prova social, para gerar mais conversão aí das minhas artes. E, cara, Lari, seria animal te ver num Art Battle, cara. Só que é o seguinte, são 20 minutos, hein? Você conseguiria pintar em 20 Me... minutos? Ah, eu conseguia, eu iria treinar, fazer que nem você, ficar treinando em casa todo dia, pintando obra em 20 minutos, mas com certeza, se um dia eu tiver a oportunidade, nossa, eu vou com a faca nos dentes, digamos. Ai, meu, eu vou Mas falar de você lá pra galera lá da organização, então.
aí, olha só que legal, gente. Vamos fazer uma campanha, Lari no Art Battle. Hashtag Lari no Art Battle. Lari no Art Muito Battle. bom. Mas, Deixa eu Bruno, ver você tem quantas... que falar mesmo. Desculpa, eu ia falar que você tem que falar mesmo dessas conquistas, porque, e até para nós é um privilégio estar falando contigo, porque são poucas pessoas que conseguem esses méritos, assim, e é uma coisa super a ser comemorada mesmo, né? Não tem nem o que falar, assim, é um super marco, digamos assim, e tem que usar isso mesmo para os clientes, sabe por quê, gente? Porque os clientes gostam de saber das nossas conquistas. Tipo, eu percebo que toda vez que eu falo, eu expus em tal lugar, expus não sei aonde, a pessoa ela paga com gosto, assim, ela quer saber da sua história, ela quer saber da tua trajetória, das exposições que você fez, ela quer saber, enfim, se você é patrocinado com tinta, né, aquela coisa toda. Eu recebi uma carga de tinta aqui da Paris, que eles estão desenvolvendo a tinta, Bruno, uma tinta Nossa. acrílica brasileira. Eles estão ainda na fase de desenvolvimento da tinta, eles me mandaram para eu testar e dizer o que eu achava, assim. Poxa, isso para mim, eu falei, Mostra cara, pra gente. Cadê o que tubinho? Cadê o top! Tá tubinho? aqui, ó, Galera, esse aqui, novidade no ó, mercado. Aí, ó. Paris Tintas. E vou falar para vocês, ela é excelente, porque a nível nacional, a gente não acha muito tinta acrílica, só que não tá à venda ainda. Isso aqui vai passar a ser vendido, acho que em Olha, dezembro agora. que legal essa sua parceria com eles, viu, meu? Legal, né? E assim, a importância da gente, por exemplo, para a indústria, porque eles estão preocupados em fazer uma tinta que atinja, né, que alcance as nossas necessidades, que a gente tenha a viscosidade que acha que é a melhor e tudo mais. Eu fiquei super feliz. É uma empresa que está há mais de 20 anos aí no mercado, eles já fabricavam tinta para construção e agora entraram no meio artístico, né? Eles fabricam telas e tudo mais e agora estão entrando com as tintas. Acho que vai estar disponível em dezembro, mas fiquei muito feliz de ter participado desse processo. E quando esses dias eu falei isso para um cliente, ele achou o máximo, assim. Falou, puxa, que show isso, que Nossa. top, você meio... Sabe aquela história assim, você é famosa mesmo? E Você é aí, autoridade, enfim, você está participando torna, desse processo de ativação de sim, um novo produto, de uma nova tinta, né? torna mais fácil, sim. Mas é aos pouquinhos, né? Que nem você falou, um pouquinho cada dia, ao longo de um ano, de 2 anos, você vai ter uma bagagem aí para contar várias histórias aí, ter vários méritos e conquistas, né? Muito bom. Poxa, que legal. Lari, deixa eu ver aqui, tem muitas. Olha, ai Vixe. meu Deus, não dá para responder todas. Ó, tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Escolhe 16. mais uma aí, a gente Vou responde a escolher. última. Vou escolher mais uma aqui. E aí, galera, depois dessa, a gente vai para o momento print, hein? Vamos tirar um print aqui com o Lari Namastê. Eu quero tentar uma coisa aqui diferente. E aí você printa e posta a gente lá, marca a gente que a gente vai repostar você. Vamos, ó, deixa eu ver aqui uma pergunta aqui. Como você fez o upgrade dos desenhos para a tela? O que fazer nesses casos de uma pessoa roubar a obra do outro? Eu vi um caso de um artista ser encontrado uma obra igual. Lari, me dê dicas para eu pintar mais obras autorais do que encomendas. Mai, segue a Lari, porque, cara, o conteúdo dela é todo sobre isso também. Tá bom, Mai Lopes? Lari, você faz obras sobre encomendas? Sim. Como se aplica a lei para artista plástico que utiliza todas as pessoas famosas? Legal, essa é uma candidata, deixa eu ver. Lari, minha professora, como vencer o medo e insegurança de expor ou falar sobre sua arte? Muito boa essa pergunta. Releitura é legal, né? Como precificar? Eu te ensino como precificar, tá? Oblivion Arts. Como precificar sua obra? Tem live sobre isso, tá, Oblivion? Deixa eu ver. Como patentear? Fiz uma técnica. O que da técnica você utiliza na obra? Como vender prints, licenciar? O que você acha da arte abstrata? Tá, legal. Tem duas perguntas aqui muito boas, muito boas. Deixa eu ver se eu acho elas aqui de novo. Perguntas nunca acabam, né? São sempre que eu abro a caixinha ali do Instagram, eu nunca consigo responder todo mundo, assim. Até, gente, Muito me boa. perdoem, mas é que não dá, é humanamente impossível responder Lari, todas as perguntas. vamos responder mais duas? São duas perguntas boas, cara. Boas Vamos lá. mesmo. André Cunha, artista mentorado. Como se aplica a lei
para artista plástico que utiliza fotos de pessoas famosas em suas obras? Muito boa pergunta. Sim, é uma boa pergunta, até porque muita gente faz isso, né? E a pessoa fica em dúvida se está cometendo algum crime, se está fazendo um Cara, plágio, etc, né? Cobra, o Camasmi, o Andy Warhol, pô, Sim. Neno Ramos, pô, e vários outros grandes artistas também. Sim, eu falo duas coisas, gente. Direito autoral, ele pode ser um direito autoral que entrou em domínio público. Para a lei a gente dá esse nome, né? Quando um direito autoral entrou em domínio público. Geralmente é porque tem mais de 20 anos ou porque é alguém tão famoso que não tem como você controlar aquilo. Então, por Olha que exemplo, legal isso que você falou. não teria como você, por exemplo, a Angelina Jolie, querer direito autoral de todo mundo que faz um retrato dela. Não tem. Ela não tem nem interesse nisso, porque geralmente, isso é uma sacada, é uma coisa que vocês vão entender. Geralmente a pessoa que é famosa, ela quer ser retratada. Ela quer que o rosto dela apareça em bolsa, em quadro, em desenho. Ela quer que os artistas plásticos desenhem esse rosto. Então, ela é uma pessoa que assim, pela natureza do trabalho dela, ela não vai se importar em você pintar o rosto dela, né? Então, por exemplo, ou vocês acham que a Angelina Jolie vai chegar para você e falar assim, pô, Bruno, você fez um quadro com o meu rosto, né? Eu quero direito autoral disso. Isso não vai acontecer. Então, fiquem tranquilos no sentido que, geralmente, essas pessoas já são pessoas públicas. São pessoas que estão com foto pública na internet, que são rostos conhecidos, e você não precisa se preocupar em pintar um Charlie Chaplin e achar que a família Chaplin vai te incomodar por conta disso. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Assim, não é algo costumeiro, assim, já entrou... É um hábito, assim, da sociedade esse, né? Não é proibido, digamos assim. Muito bom. Animal, animal. Bom, última pergunta, olha lá. Bardo.victor.art. Lari, minha professora, como vencer o medo, insegurança de expor ou falar sobre a sua arte? Muito bem. Esse medo, essa insegurança de expor é natural, antes que você, né? Às vezes a pessoa pensa, eu não sirvo para isso porque eu tenho vergonha. Eu morria de vergonha no começo. Até hoje, quando eu vou abrir uma vernissagem, alguma coisa assim, você fica meio assim, né? Rola uma ansiedade. Mas esse medo e insegurança é natural. Mas tem como trabalhar isso e você precisa trabalhar isso, porque senão vai te atrapalhar. Vai te derrubar, vai te impedir de fazer contato, vai te impedir de vender, né? De falar com as pessoas e tudo mais. Qual que era a pergunta? Era como perder o medo? Como vencer o de expor. medo e a insegurança de expor, né? o seu trabalho e falar sobre as artes. Si. Eu acredito muito o seguinte, Lari, já me intrometendo aí no meio Manda da ver. resposta. Isso é normal, isso é normal, porque assim, artista, o que você faz, Bardot, o que você faz é incrível. Só que como ela vem da sua alma, do que tem dentro de você, da sua história, para você parece algo natural, parece algo normal. E aí você tende a achar que isso é muito natural, é normal, é corriqueiro, é mundano e que não tem valor e que as pessoas não vão se interessar e tal. Mas na verdade é o contrário. A sua história transformou a sua arte numa coisa única, né? E isso vai te ajudar a ter orgulho da sua arte, orgulho da sua história, tá? Isso já vai te dar vontade de falar. E aí, só de começar a falar e expor as suas obras, você vai sentir um desconforto inicial, só que o desconforto é o sentimento do crescimento, tá bom, Bardot? E aí, a primeira vez a ser desconfortável é que nem o desafio produzindo arte com Portman. A primeira live é desconfortável, a segunda é melhor, a terceira já tá viciado, e vamos, eu quero falar, eu quero mostrar. E foi assim comigo, com certeza com a Lari e com você também. Então, cara, saiba que o que você faz é especial. E que naturalmente vai parecer natural para você, porque tá aí, vem de dentro de você. Então, assim, você já percebendo isso, você vai saber que é algo especial, vai ter mais segurança de falar justamente por causa disso, e vai, conforme você começa a falar,
vai pegar o gosto. Essa é a minha dica aí para você perder o medo, né, cara? E pratique. Comece praticando com amigos e parentes. Depois vai para novos investidores, tá bom? Se minha experiência pessoal for relevante, assim, para você, Victor, eu tinha que encarar com medo mesmo. E aí, ao longo das exposições, isso ia ficando mais natural. Por exemplo, a primeira exposição que eu fiz, eu estava morrendo de vergonha, queria me esconder, né? Depois mas você só perde esse medo e essa insegurança fazendo aquilo. Então, você tem que quebrar esse gelo. Quebra o gelo de expor, vai ser horrível, mas eu preciso enfrentar isso porque a segunda já vai ser melhor, que nem falou. Então, assim, o primeiro vídeo que eu fiz no YouTube, por exemplo, gente, pode não parecer assim, mas eu tava morrendo de vergonha. Você falar para uma câmera assim, o primeiro vídeo que eu tinha feito, eu tava morrendo de vergonha. Hoje eu já falo bem mais naturalmente, assim, faço live, faço um monte de vídeos pro YouTube, né, cursos online, de forma bem natural, mas eu fui desenvolvendo isso. Eu não nasci assim, eu nasci bem tímida, odiava ter que apresentar trabalho lá na frente, no colégio, né, sempre fui mais introspectiva, mas a gente desenvolve isso, né, e você vai ter que passar por essas primeiras experiências aí, para depois ir ganhando essa confiança. Claro, e Bardu, vai, mano. E assim, só para complementar aqui, não fuja desse medo. Esse medo, ele dá um friozinho na barriga que é gostoso demais. E é o tempero da vida e é o sintoma de que você está vivendo a sua vida com força. Quem não tem emoção na vida, não tem medo, não tem friozinho na barriga, não tem coisinhas novas, não sente borboletas no estômago, nada. Se você está sentindo isso, é porque você está se movimentando, está querendo sair da inércia, está querendo mais para sua carreira. Então, assim, o que eu te falaria é isso. Aplica essas técnicas, o medo vai diminuir. Só que o que sobrar do medo, cara, degusta ele, porque esse medo ele vai passar muito rápido. E as coisas vão começar a ficar normais, tá? Então, cara, esse friozinho na barriga, esse tesão inicial, cara, olha, se entrega para ele, porque isso não tem preço, tá bom? Pode diminuir o medo, mas não fuja dele e use ele como tempero da vida. Cara, Lari, que sensacional! Show! Nossa live de hoje, Lari! Legal! Imagina! Amei você aqui demais. Galera, vamos para o momento print. Tira um print nosso aí e compartilha, tá bom? Lari, quero fazer uma coisa diferente aqui. Será que a gente consegue colocar metade do seu rosto aqui embaixo e metade do meu aqui em cima? E a gente faz uma careta? Nossa, será que a gente consegue? Vamos lá, assim, ó. Peraí, deixa eu chegar mais perto. Chega mais perto. Aí, cheguei. Aí. Tira o print, galera! Aê! Essa foi a coisa mais engraçada. Ativa os comentários para ver se o pessoal conseguiu fazer. Boa. Ativar comentários. Aí. Só gente, você mesmo. Só nós. Gente, quem tirou print, tirou esse momento único aqui. Porte Lari Namastê. Lari, cara, eu abusei do tempo mesmo, porque hoje é um dia muito especial. Você é uma convidada muito especial. Você, além de ser uma grande artista, você é luz na vida dos artistas plásticos. E, gente, não é à toa que eu convidei Lari aqui para conversar com a gente. É porque eu sei que vai causar uma transformação na sua carreira artística se você ainda não segue a Lari Namastê. Então, siga Lari Namastê, veja lá todos os cursos que ela tem, tá bom? Debulhe o conteúdo dela, debulhe meu conteúdo aqui também e conte com a gente aí na sua carreira artística, tá bom, Lari? Então, a sua é o pior momento da live. Sim, pois é. Mas, Bruno, eu quero te agradecer, te parabenizar também pelo trabalho que você está fazendo, agradecer pela oportunidade de estar aqui falando para a galera, te parabenizar pelo carinho que você tem também para o pessoal de abrir, né, abrir as portas desses cadeados aí de quem tá dentro, digamos, né, inspirar a galera. Isso é muito importante, é uma troca, né? A gente não faz essas lives de graça, mas recebe esse carinho de volta, essa gratidão de volta e todo mundo sai ganhando.
eu falo, né, Fé, eu saio ganhando quando eu faço uma live aqui com o Bruno Portela, ele sai ganhando, mas vocês saem ganhando mais ainda, porque é todo um conteúdo mastigado, digamos, né, histórias, assim, que são inspiradoras, assim, eu me inspirei em muita gente para chegar até onde eu tô, sou muito grata a essas pessoas também, e é isso aí, e só gratidão por ter me convidado, adorei a live também, foi top, foi show, desculpa se eu falei demais, mas a intenção é sempre ajudar, ensinar e etc. Ai, foi demais, batemos recorde de audiência, batemos recorde de tempo, inclusive estreamos uma novidade do Instagram, que é live de mais de 1 hora, o limite agora são 4, né? Então, olha, assim, que bom, né? Porque eu sempre estouro minhas lives. é isso aí, Show, Lari. Bruno. Muito Que legal. obrigada. Não quero Sucesso para desligar. ti. Não quero desligar, mas A gente vou ter faz outra. Daqui a um tempo a gente se reúne de novo. Gostei do nosso papo. É um negócio que flui, é bem informativo, né? Da próxima vez eu quero te entrevistar. Uhul! Yeah! Combinado? Tamo junto. Yes, hashtag adorei. Os meus alunos sempre fazem um hashtag adorei quando eles gostam de alguma coisa na live. A galera já está acostumada. Eu vi várias. Que legal. Sim, aham. Isso aí, gente. Hashtag adorei 1000 vezes essa live. Que legal. Lari, beijo no coração. Obrigado, viu? Beijo. Beijo a todos vocês. Até mais.